de narcisista como aquela pessoa que só enxerga a si mesmo. E vem daquela história, daquele mito de Narciso, em que ele, tão embevecido com a própria imagem, que estava vendo no espelho da água, ele acabou caindo dentro da água e se afogando. Então, com isso, ficamos com essa imagem de que o narcisista só vê a si mesmo. Mas o que ele vê? Olha só este mito. Ele mostra que Narciso vê a sua imagem refletida no espelho da água. Então, na verdade, ele vê uma aparência. Ele não se vê dentro. Vocês já pensaram nisso? O narcisista não se enxerga. Ele fica na superfície. E por que ele fica na superfície? Porque o narcisista tem um vazio dentro de si. Ele não olha para dentro de si. E por ele não olhar para dentro de si, portanto, não se conhecer, ele precisa comer, sugar o que tem fora dele. Então ele precisa de aplausos, ele ou ela, lembrem-se. Ele precisa de aplausos, ele precisa de atenção, ele precisa que os outros lhe digam quão belo e magnífico ele é, porque os outros são espelho para ele. Os outros não são seres humanos, são o reflexo dele mesmo, da sua aparência, da sua superfície. E este vazio do narcisista, da narcisista, é como um poço sem fundo. Nunca é suficiente. E o narcisista comete todas as atrocidades que comete exatamente porque fica na superfície. É incapaz de olhar para dentro de si mesmo e, portanto, é incapaz de olhar para dentro dos outros. O narcisista nem sabe que existe um dentro. Ele precisa se proteger contra este olhar para dentro. Porque ao olhar para dentro, o narcisista, primeiro, vai deixar de ser narcisista, e segundo, vai ver a sua sombra. Vai ter consciência da consequência de seus atos, tanto bons quanto ruins. E isto o narcisista não consegue tolerar. Ele desmorona, porque fica na superfície. E o quem este narcisista ou esta narcisista atrai? O narcisista atrai pessoas que também precisam ser preenchidas por algo de fora. Pessoas que não sabem o seu próprio valor. Pessoas com muita dificuldade de olhar para dentro. Pessoas inseguras, que nós chamamos de codependentes.
O narcisista depende dos outros. O codependente também. Por isso que essa palavra, né? Codependente. Então, dentro desta relação distorcida, doentia, o codependente entrega autoridade sobre si mesmo ao narcisista, que parece validá-lo. Mas, na verdade, ele usa o outro para ele mesmo sentir o seu valor. Ou ter a ilusão de que ele vale alguma coisa. Porque ele depende dos aplausos. E esse monte de codependente vai aplaudi-lo. Percebe? Afinal, o codependente não reconhece o seu próprio valor e precisa aplaudir o outro. Ele se realiza nesta relação. E com isso, o codependente também, lembrem-se, também não olha para si mesmo. Também tem um vazio dentro de si. E uma primeira reação de um codependente que está no caminho da cura é olhar para o mal fora de si. O codependente começa a perceber que o narcisista ou a narcisista, como não dá valor a nada a não ser a si mesmo, é a fonte do mal, porque é de lá que vem o seu sofrimento. Percebe? O codependente enxerga o mal nos outros e, com isto, ele vai se curando em parte. É só o primeiro passo, porque com isto ele tem a capacidade de se blindar contra este mal. Só que se a pessoa ficar neste primeiro passo, ela estaciona, ela estagna. E tem muita gente que sofreu com narcisistas, que fica neste estágio. E fala das maldades dos outros. E acha que com isto, a pessoa, conseguirá se desenvolver, acusando os outros. Os outros, ou seja, o narcisista, o psicopata, todos esses transtornados, que têm personalidade transtornada, são o que são. E por mais que você os acuse, eles não vão mudar. Porque esta é a natureza deles, percebe? Eu acabei de falar, o narcisista não olha para si. E o primeiro passo para você mudar é olhar para si mesmo. O primeiro passo para você realmente começar a crescer é parar de olhar para os outros, é parar de olhar o mal que existe nos outros, no sentido de acusá-los, e ter a coragem. Isso, um codependente, para um codependente, isso é extremamente difícil. Aliás, para todo mundo é difícil. Olhar para dentro e reconhecer que você tem
o mal dentro de você. Aquilo que você está vendo fora tem também reflexos dentro de você. Este passo é extremamente difícil. Porque para o codependente, que depende da aprovação do outro, percebe? O codependente também depende da aprovação do outro. Para ele reconhecer o seu próprio valor. Então, como que o codependente, que depende do outro para reconhecer o seu próprio valor, vai agora abandonar esta dependência, abandonar a necessidade de ser aprovado, abandonar de falar para todo mundo e sentir assim também que ele ou ela é uma pessoa boa, empática, amorosa, bondosa, que gosta de ajudar os outros. E ver que dentro de si também existe o egoísmo, existe o medo, e este medo é muito grande. A pessoa mal consegue ter a coragem de olhar para esse medo, de que ela poderá não ser aprovada. E com isto, perder o seu valor, por medo de não ser aceita. E se ela ver as coisas ruins que ela acha que são ruins dentro de si, como que ela vai ser amada, aplaudida, aceita pelos outros? Esta pessoa vai construindo uma personalidade fictícia, uma personalidade que ela acha que vai ser aceita, aprovada e aplaudida. E não é só o narcisista que constrói esta personalidade fictícia. Na verdade, todo aquele que não se conhece constrói uma personalidade fictícia, que não é a própria pessoa. Então, o narcisista constrói e também, principalmente, o codependente constrói. O codependente faz uma personalidade empática, bondosa, que só quer ajudar os outros. Ou aquela mãe que diz que só vive para os filhos. Ela não tem vida própria. Imagina o peso que isso significa para aquelas crianças. Tem que carregar uma dívida eterna com aquela mãe que se sacrificou para os filhos. Então, minha gente, o processo de autoconhecimento é descobrir você mesmo, você mesma, o verdadeiro você. Eu não falo dos narcisistas, porque eles não sei se vão ser capazes de um dia olhar para si. Mas você, dependente, que já está acordando e por isso que está assistindo um vídeo desses, comece a desfazer esta sua personalidade fictícia e a descobrir quem você realmente é. E ao descobrir quem você realmente é, você não vai precisar mais comprar a atenção dos outros, o amor dos outros, por uma carência sua, sendo empática, ajudar e não colocar limites. E fazer coisas que você não deveria, para pessoas que não merecem. Você vai saber, sim, continuar sendo empática. Eu não estou falando que isso é ruim.
Eu só estou falando que se você usa a empatia, o ajudar o outro, o dar-se ao outro como moeda de troca para aplacar sua carência, você não está amando. Você está comprando, negociando, entende? E assim, quando você se descobre, você para de negociar, para de comprar a atenção dos outros. E você vai saber quando realmente precisa ajudar e como ajudar. Às vezes, ajudar é não fazer nada. É deixar a pessoa descobrir as forças dentro dela. Percebe? Uma pessoa que se conhece também conhece os outros. Você é incapaz de conhecer os outros, reconhecer suas motivações, tudo mais, se você não conhece você. Então, olhando para dentro de si mesmo, é um ato extremamente perigoso para uma pessoa que ainda não descobriu o seu eixo. Uma pessoa que tem medo de morrer, tem medo de não ser amada, tem medo de não conseguir mostrar para os outros o quão bondosa ela é. Então, esta pessoa justifica e justifica e justifica o seu sofrimento pela existência do mal nos outros. E como eu já disse, os outros, e principalmente estes transtornados, vão continuar sendo. Porque o passo que é necessário para dar, para parar de ser o que são, é o último, se é que um dia eles vão dar, que é olhar para dentro de si, como eu já disse, e ver o que tem dentro. Reconhecer o mal que tem dentro. Então, a pessoa, o codependente, a pessoa que caiu vítima destas criaturas maléficas, eu não estou tirando o mal delas, não. São criaturas maléficas. Porque quem estiver perto delas sofre, é sugado, é usado, é manipulado, é controlado. Então, eu não estou tirando o mal de onde ele existe. Eu estou dizendo que para você se curar realmente, você que foi vítima ou é vítima, que é sobrevivente, para ser sobrevivente de fato e deixar de ser vítima, você precisa olhar para dentro e reconhecer o mal que está dentro de você. Este mal que você faz tanta força para não enxergar e te leva para ansiedade, depressão, angústia e medo. Quando você tiver a coragem de olhar para dentro de você, é só aí que você deixa de ser vítima. Vítima jamais se recupera. A vítima se coloca no lugar de passividade. E, continuando a ser vítima, vai atrair mais abusadores. Quando você olha para dentro de si
e enxerga o mal que está dentro de você, você também enxerga as suas forças, que são, sim, a empatia, que são a bondade, a vontade de ajudar o outro. E também você vai descobrir o seu eixo. Você vai saber construir limites. Você vai deixar de ser dependente dos outros. E só então que você será capaz de se amar. De verdade, o amor não cria dependências. Você vai deixar de criar dependências à sua volta, codependente. Porque o codependente cria dependentes. Sabe, é aquela mãe que troca, vira a relação com os filhos. Ela vira a filha. E a filha, que muitas vezes ainda nem amadureceu, vira a mãe. Esta é uma pessoa codependente. A mãe que cuida tanto do filho, que não deixa ele crescer. Porque ela precisa daquele filho dependente dela. Então, quando você tiver coragem de olhar para dentro de você, enxergar a sua sombra, e enxergar a sua luz, e deixar esta luz, estas forças, crescerem, até que a sua sombra vai encolhendo. Este é o processo de amadurecimento. Este é o processo de crescimento dos seres humanos. Você vai encontrando o seu eixo. Você vai criando limites, como eu já disse. Você vai desenvolvendo o auto-amor. E só então que você será capaz de verdadeiramente amar os outros. Livre, sem dependências. O caminho para o verdadeiro amor incondicional. Um objetivo que os seres humanos vão reconhecendo aos poucos, que nos foi ensinado por tantos mestres que passaram pela humanidade, principalmente por um deles, que deu a sua vida por amor.